Olá, tudo bom? Eu sou o Dádio Júnior e bem-vindo a mais um Bridge Zone, o programa que faz a ponte entre o universo, entre aspas, real e o ecossistema do mundo gamer. Exatamente isso. Viemos fazendo alguns programas, desmistificando alguns assuntos e hoje, para mim, um que eu queria há muito tempo fazer, porque eu tenho uma curiosidade absurda com quem faz os games. Quem programa, o que é um programador de games? Quais são os games que se programam? Existem físicos, digitais, só físicos? Como é que isso funciona? Existe isso em Salvador? Logicamente, se a BDS está envolvida, deve ter alguma coisa em Salvador, né? E tem sim. Tem Silvane Neri, essa menina que está aqui comigo hoje, que é uma feríssima. Se tem alguém que sabe alguma coisa e mais um pouco sobre esse universo que vai revelar pra gente, é Silvane Neri. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você, Eudalzi. Primeiro, obrigada pelo convite. Que é isso. Né? Eu venho acompanhando os seus episódios e, assim, tá aqui agora do outro lado faz toda a diferença. Então, Nossa, assim, muito obrigada. Obrigado. Silvane, ela atua com gestão de projetos, produção e game design de jogos, mentorias, capacitações da indústria games. Ela é, formalmente, digamos assim, ela é analista de sistemas, né? E, assim, cara, o bate-papo antes de começar o programa foi de um jeito tão bacana que eu parei, porque eu já estava quase começando a entrevistar ela. E eu, primeiro, eu queria que você me falasse assim uma coisa, como é, o que são esses games? O que é o que se produz de game? A gente tem o digital e a gente sabe que a gente tem o físico. Diferencia um pouquinho primeiro pra gente dar uma plantada nessa moçada que é um pouco mais velha, que é um pouco assim mais tiozão igual a mim, que precisa entender o que é que o filho tá vendo, né? Como é que cria, sei lá, como Roblox, como é que cria, né, um Valorant, como é que cria um Free Fire, né? Free Fire, isso. Free Fire. Ou como é que se cria um RPG? Existe possibilidade de se trazer para uma realidade ou é só na realidade virtual? Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Então, assim, começando, né? O que é jogo e como é que se cria um jogo. Isso. Então, assim, o jogo, a gente entende, né, enquanto alguns pesquisadores dentro desse universo, que o jogo ele é intrínseco à existência humana. Então, antes mesmo da linguagem existir, o jogo já existe. Os animais, eles brincam. E eles brincam em códigos. Então, por exemplo, se você tem um pet em casa, você sabe que é só você fazer um sinal para ele, ele já sabe que você vai começar a brincar. Da mesma forma, você faz um sinal, ele para de brincar. Ou dá uma mordida mais forte, ou dá uma mordida mais fraca. Sim. Então, assim, o jogo está intrínseco à cultura. Isso é o primeiro ponto. Claro. Então, assim, se alguém diz assim, não gosto de jogo, eu não jogo. Você joga o jogo social, você joga o jogo de conversar com outras pessoas, você joga o jogo do dia a dia. O lúdico sempre esteve presente, né? O lúdico sempre esteve presente. Então, isso posto, a gente entende que a gente tem culturas familiares aqui no Brasil, principalmente, de finais de semana se reunirem ao redor de mesas de jogos, né? Se você for em qualquer loja de jogos que existe nos shoppings, você vai ver que tem alguns jogos que são ali conhecidos, né? Banco Imobiliário, Jogo da Vida, xadrez, dama, que todo mundo conhece, né? De idades diferentes. Então, assim, esse é o lugar comum, esse é o conhecido de todo mundo. Esse é o chamado jogo de tabuleiro, que algumas pessoas, como eu, por exemplo, a gente chama de jogo convencional. Sim. Porque é convencional, é do dia a dia ali. E aí a gente tem os jogos clássicos. Jargão técnico pra a gente tem os jogos clássicos que são xadrez, Go, shogi. São jogos de culturas milenares, né? O Senet, o Mancala. Então, assim, a Mancala, inclusive, ela é considerada o primeiro jogo de tabuleiro do mundo. Chinesa? Né? Não, é do continente africano. Africano, sim, Mancala. E aí a Mancala, ela é tão importante dentro do cenário de jogos que ela virou uma mecânica de jogo. Então tem vários jogos hoje que utilizam mecânica chamada Mancala, que é justamente a mecânica de você fazer a distribuição de algum recurso em espaços diferentes. Essa mecânica de distribuição é a mecânica Mancala. E aí, dito isso, eu falei sobre jogos clássicos, falei sobre jogos convencionais e vou falar agora sobre jogos de tabuleiro modernos. Aí já é uma outra nomenclatura. A gente não foi nem ainda pro eletrônico, viu, fera? Então, e aí ainda dentro da vertente de jogos de tabuleiro, a gente tem os jogos de tabuleiro modernos, que eles surgem ali na década de 90, né, 1990, e ele tem a característica de tirar um pouco mais o fator sorte, ao invés de você ficar eternamente ali rolando dados e avançando casas. E botar mais estratégia? Coloca mais estratégia e coloca mais autonomia no jogador.
E aí faz com que o jogo fique mais interessante, porque ao invés de, por exemplo, o War, onde a gente sentava, né, com um grupo de primos, e aí um perdia e ficava 3 horas ali olhando as outras pessoas jogarem sem poder voltar de novo, no jogo de tabuleiro moderno, os game designers, que são os produtores de jogos, eles já começam a olhar para o jogo e dizer assim, como é que eu faço com que essa experiência ela continue sendo interessante por mais tempo? E como é que eu faço com que a mecânica de eliminar o jogador ela não aconteça tão cedo na partida, para que ele consiga, durante mais tempo, tentar alternativas para conseguir vencer. E se divertir mais, ser mais lúdico, ficar mais interessante. Exato. Né? Não ser uma coisa banal. Eu, de certo modo, não quero jogar não, porque isso rapidinho. Né? Exato. E aí, isso são algumas das técnicas que estão sendo utilizadas, né, já desde então, desde a década de 90, para os jogos de tabuleiro modernos. Aí a gente tem jogos de carta, e aí sempre tem também essa observação sobre o que é jogo de carta, o que é jogo de tabuleiro. Se eu pegar cartas e montar um tabuleiro, é um jogo de tabuleiro? Aí fica a pergunta para nossos ouvintes, né? E aí a gente tem jogo de RPG. Sim, RPG. Eu nunca entendi RPG e me dá uma agonia. Me explica RPG. RPG significa o quê? RPG? Role Playing Game. Role Playing Game. É o game de game você de personagem, jogar, né? de interpretar personagens, de você conversar com as pessoas. Então, imagine como se você não é o entrevistador desse podcast e eu não sou a entrevistada e a gente está dentro de um jogo onde esse jogo se passa num estúdio, que é dentro de uma academia gamer, num centro de convenções, na cidade de Salvador, e a gente está aqui interpretando os personagens que agora a gente está vivendo. Então, isso é o RPG. Se a gente fizer isso ao vivo, ele se transforma em um LARP, que é exatamente esse jogo narrativo onde você veste o personagem. Existem iniciativas teatrais com RPG, não tem? Existe, porque tem uma conexão muito forte. Claro, né? Tem uma conexão muito forte. Interpretação de papéis. Interpretação de papéis. Então, assim, o RPG ele tem um sistema de jogo, ele tem uma estrutura, uma engine, um motor de jogo por trás, e esse sistema de jogo ele pode ser replicado para outros jogos. Você tem o jogo em si, que é como se fossem as regras do jogo, e você tem como joga ele, que são as campanhas. Então, você pode tanto fazer assim um one-shot, que é uma vez só você joga e acabou, quanto você pode fazer sucessivas sessões de encontros. Hoje o RPG ele está bastante evoluído aqui no Brasil, porque a gente teve uma pessoa que ele trouxe para cá o formato de você jogar ao vivo, jogar online em stream, e aí isso aí cresceu muito. Então, a gente tem dezenas de canais de stream de RPG. Se você for de segunda a segunda, você encontra canais de RPG onde estão acontecendo sessões online. As pessoas jogam e aí é decisão mesmo assim do grupo se o chat interage ou não. Normalmente o chat não interage no jogo. Ele não tem ingerência sobre o jogo. Mas ele, ao longo do chat, ele também faz toda uma experiência ali própria da comunidade que está acompanhando isso. Então, assim, em resumo, se a gente pegar, por exemplo, um RPG em panfleto, o que é RPG em panfleto? Você tem uma estrutura básica do sistema do jogo, do motor do jogo, com, vamos lá, é como se fosse assim, as equações matemáticas do jogo. É o conceito do mundo do jogo para que a gente consiga colocar coisas e ações acontecendo ali em cima. Aí essas coisas e ações que vão estar acontecendo ali em cima são o jogo em si. Uma vez que você escreve a história do jogo, que é o iniciozinho, pronto, por que você não entende o RPG? Se você pegar um livro, você tem o início, meio e fim, né? E já está posto, você sabe que vai ter um fim lá, você só continuar a ler e vai dar tudo certo. No caso do RPG, você tem o início da história, né? Você tem o início da história, você tem uma frase ou alguma coisa que questiona você para te conduzir ao meio dessa história, e você vai decidindo, enquanto personagem, como se fosse o personagem mesmo, e aí imagine que você é um ator, né? O que esse ator faria? Brad Pitt. Pronto, Brad Pitt. Então, assim, o que você, enquanto Brad Pitt, faria em plena Revolução Francesa, na queda da Bastilha? Você vai ter que interpretar o que está acontecendo, né? E aí você vai contar isso em narrativa, e isso é o RPG. A gente, pelo que estou entendendo, como a gente bateu um papo ali, a gente passa por 3 momentos. O processo da aprendizagem, da criação e do entretenimento. Não é isso? São 3 pilares. São 3 pilares dos jogos. Na verdade, são três pilares de jogos, mas tem outros pilares. Sim. Esses são os que eu escolhi para trabalhar. Massa, legal. Vamos lá. Eu vou pelo primeiro, a gente está falando,
Você deu exemplos de jogos, de como são jogos mais físicos, mais normais. Como a gente transporta isso para o universo digital? Como é que você senta numa mentoria? Como é que são as pessoas? Como é que você está entendendo o que eu quero saber? Estou entendendo. Como é que você assim, ó? Eu quero criar um Valorant. Como é? Aí eu falo, você vem cá que eu vou fazer muito. Como é criar um jogo hoje? Como é que você partir para a tecnologia? Perfeito. É bom você perguntar sobre isso, porque assim, existe toda uma mística, como se fosse algo muito complicado. Claro, você criar um Valorant, como eu falei, ele é um AAA. Ele é um jogo que já é pensado grande, pensado para atender uma comunidade muito grande de jogadores e tem toda uma infraestrutura por trás daquilo. Eu falo mesmo um jogo sinistro do beabá. Vamos falar da aprendizagem. Como é que oi Silvane, eu quero aprender a fazer games. Como é que faz, professora? Tem vários caminhos, tá? Não tem caminho certo e não tem caminho errado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto você tem que saber o que você quer com o seu jogo. Então, assim, existem várias técnicas, várias metodologias para você criar o jogo. Eu vou trazer um aqui como exemplo, que é a MDA, que hoje é uma das técnicas que a gente usa para criar, que é mecânica, dinâmica e estética. Associe mecânica com qualquer ação que você faz. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou num jogo, o ato de pegar algo é uma mecânica. Sim. Tá? Isso já está posto. Aí a gente tem a dinâmica. A dinâmica ela vai ser o meio do caminho, a interação ali entre a mecânica e a estética do jogo. A estética ela está relacionada a como o jogador se sente enquanto ele está jogando. E aí, normalmente, até o século passado, os criadores de jogos, eles focavam muito nas mecânicas de jogo. Então, assim, é um jogo de plataforma. Século passado, então, 1998, 99, viu? Eu tava me esculhambando que eu sou velho, vai embora, vá. Eu ouço K-pop. Ai, brincadeira, gente. K-pop é ótimo. Eu sou do tempo de Sandy Júnior, pô. Eu tô escondendo a minha idade, viu, gente? Então, assim, o que é que você tem que fazer? Se você focar só na mecânica, invariavelmente, você vai olhar jogos que você já conhece e vai dizer assim, tá, eu vou replicar essa mecânica aqui porque eu gostei. Então, eu vou juntar 2, 3 mecânicas aqui e vou fazer meu joguinho. Tá errado? Não. Mas você tá olhando pro processo final, você tá olhando para como é que aquele jogador vai vivenciar esse jogo. Você está percebendo que pode ser uma cópia de um jogo que já é conhecido e aí fica vazio de experiência, ou você vai olhar o processo inverso, que é o que a MDA propõe, que é você pegar a estética do jogo, ou seja, como é que eu quero que esse jogador, ao terminar o jogo, a fase do jogo, ele se sinta. Beleza, a partir disso a gente vai aplicar algumas técnicas, como, por exemplo, o flow, né? Como é que ele se sente, qual é o fluxo que ele vai fazendo ao longo do jogo. E aí, se você trouxer esse flow com a narrativa, você vai trazer elementos de ascendência e de descendência dentro do jogo, observando isso. A partir desse gráfico que é criado, e tem muita matemática no jogo, se você quiser ir muito por essa linha da estatística, vai também. Se você não quiser, você faz de uma forma mais empírica, você não precisa calcular tanto. Depois que você estabelece quais são os pontos, né, de clímax dentro do jogo, e aí pense como se fosse um roteirista, né? O roteirista, ele, quando está escrevendo roteiro, claro, ele pensa nesses pontos, né? De subidas e descidas. E aí você vai fazer o balanceamento de carga desse jogo. Até então, eu não criei o jogo. Eu estou criando só... Pense em um storyboard, por exemplo. Você está fazendo storyboard ali. Sim. Depois que você definiu, né, os quadros, as cenas, tudo direitinho, e aí... Nesse momento, já tem a galera que é o game producer, que é o produtor do jogo, que está ali gerenciando todo o processo, porque o jogo ele é um projeto, então você tem que pensar mesmo com cronograma, com tudo direitinho. Tem um profissional de UI UX, que vai entender a experiência do usuário, né? Tem o profissional de narrativa e design, que ele já vai estar pensando nesse fluxo ali, pensando no universo, pensando num contexto. Ele vai criar a bíblia dos personagens, ele vai criar a bíblia do universo. E aí, por exemplo, Star Wars, né? Quando ele foi criado, foi pensado em não ser só um filme. Sim. Muito mais. Então, assim, como é que você faz a transmídia do seu jogo? Você vai criar o seu jogo só para uma fase, ou você vai criar um universo gigante que pode vender camiseta, vender caneca, vender boné e tudo mais por aí? Então, é um produto, né? Você está criando um produto que você tem que optar por todas as possibilidades de agregar valor com ele, né? Bacana, bem legal. Depois disso pensado, aí você vai brifar a galera de arte, que é o pessoal de 2D, arte 2D, isso, arte plana, ou então arte 3D. E aí...
tem esse processo de escolha de qual é a engine do jogo, qual que é o motor do jogo que você vai usar. As mais conhecidas são a Unity e a Unreal. Então, assim, é processo de decisão mesmo das equipes, quais que vão usar. Tem gente que não programa nada, porque essas aí, elas precisam entender de linguagem de programação para poder programar. Se você não entende de linguagem de programação, a gente recomenda que use ferramentas que já trazem esses resultados prontos, como, por exemplo, o RPG Maker. E aí você tem uma outra galera também, que é a galera de som, que é muito importante. Então, assim, se você está pensando na experiência desse jogador... Tem que ter um engenheiro de som essa história. Tem que ter uma imersão de som. E aí tem profissionais muito bons dentro desse universo, não é só criar a trilha do jogo. Quanto tempo dura Marco Zero até eu criar um game de, sim, vamos dizer, um medium, um meio, uma coisa que não seja para milhares, uma coisa que você acha, é o quê? Você tem tempo, como é que você, o que é essa cronologia? É interessante você perguntar, porque assim, a gente tem hoje eventos que trazem uma possibilidade de você criar um jogo rápido, só para você sair do zero para alguma coisa, para você entender o seu processo criativo. Pelo que eu estou entendendo, você pode, o grande lance é você começar fazendo pequenas coisas e Sim. que você coloque no mercado e que você vá, de repente, até evoluindo aquele processo, é isso? Aí vai da decisão também da equipe. Porque, assim, se você quiser fazer pequeno e ir evoluindo, você está trabalhando dentro da indústria indie, você não está no processo criativo e de experimentação. Você está aprendendo ainda com o processo. E isso não é errado, é uma decisão. Mas se você decidir já pensar grande, aí você tem que fazer um lançamento um pouco mais tarde, um pouco mais amadurecido. Eu gosto do que o Pedro Caixa fez, porque ele está lançando agora no dia 15 de outubro o Camp Wars, né, que é um jogo de FPS, onde você tem onde você tem armas que são que atiram slime. Então, assim, quando atinge o jogador adversário, ao invés dele ser eliminado do jogo, ele fica como se fosse assim, com o braço mole. Aí outra parte slime-lisa-se ele, né? Ele se slime-lisa. Então, assim, tem todo um contexto pensado ali dentro do universo do jogo, e foi interessante como ele pensou. Na verdade, assim, não foi de propósito. Ele tem um TikTok, e o TikTok dele já tinha muitos seguidores, e aí ele estava fazendo um processo de estudo e de experimentação de alguns jogos. Ele comentou sobre esse processo produtivo desse jogo em específico. A comunidade aderiu absurdamente, muito rápido, e aí foi aumentando a comunidade, o pessoal mais interessado sobre o processo produtivo dele, aí ele conseguiu um investidor. E aí, a partir desse primeiro investidor, hoje ele tem investimento do Itaú junto com ele. Então, assim, os caminhos que podem acontecer para esse processo de criação, eles são variados. Você precisa decidir, é o que eu gosto sempre de falar, né? É um projeto, você precisa decidir aonde você quer chegar com esse seu jogo, quanto tempo você tem por dia para dedicar a esse jogo, quais são as habilidades, as funções que você precisa para esse jogo acontecer no mundo, e se você tem time junto com você que tem essas habilidades. Se você não tem, você vai ter grana para contratar ou não, né? Você vai tirar do seu próprio bolso, você vai correr atrás de investidor. Como é que esse investimento vai acontecer? Então, tem que se cercar de todo esse trabalho aí do lado. Aí, com relação ao tempo, né, que você me falou, existem eventos que são game jams, né? O que são game jams? São jam sessions, como as sessões de música, onde você, ao invés de subir no palco como um open mic, você vai subir. Quem vai para a Game Jam? O que acontece? E explique para mim o que é esse ecossistema de uma Game Jam. É um negócio de doido, viu? Pelo que você está olhando aqui, uma Game Jam. Imagina aí uma galera que está fazendo uma jam session de games, onde estão se experimentando. Pô, numa jam session de música, eu morei um tempo nos Estados Unidos, Nova York, e tinha um bar chamado Open Mic Night, que toda quarta-feira tinham vários instrumentos e todos os músicos chegavam e começavam, um pegava o baixo, outra bateria, outra guitarra, e começavam a tocar e saía cada música fantástica. Cada som que era um improviso, a arte do improviso, como é o jazz, né? E tem arte do improviso aí também na Game Jam? Tem muita arte do improviso e precisa ter, porque as pessoas que vão para lá, eles têm um pouco mais de 40 horas, e aí varia de evento para evento, pode chegar a 72 horas, ele pode ter o formato online, como ele pode também ter o formato, presencial, como pode ter também o formato online, como aconteceu a partir do ano passado, né? A gente já teve várias Game Jams online. Então, assim, é esse processo que você falou, da questão dos instrumentos. Só que a diferença é que os instrumentos que a gente vai ter são instrumentos para criar ferramentas, jogos. Né? Então, assim, são essas áreas, um pouco dessas áreas que eu já citei, o UX, é o Game Writer, que é o cara que vai pensar as falas, é o Narrative Design, é o Game Design, é a galera de som,
é a galera de 3D, é a galera de animação, é quem vai fazer o ringue do jogo, é a galera de business, porque você tem que pensar em um plano de negócios, como é que você vai captar investidores, se for uma Game Jam voltada para competição. Então, assim, como é que funciona? Tá, na prática. Você se inscreve em alguma Game Jam e hoje a gente tem uma plataforma que chama Itch.io, onde você consegue visualizar o calendário de todas as Game Jams que estão acontecendo no mundo. Inclusive, hoje deve estar acontecendo no mínimo umas 12. Hoje, né? Hoje. Os virtuais? Virtual, presencial, tudo. É tudo mapeado dentro dessa plataforma, porque essa plataforma é como se fosse um agregador de Game Jams. E aí, quando termina o evento, o pessoal sobe o jogo lá, o jogo indie, para a comunidade conseguir poder conhecer o jogo e jogar e etc. Então, você vai no itch.io, itch.io, e aí você consegue acessar essas Game Jams. Você se inscreve em alguma Game Jam, que pode ser gratuita ou pode ser paga. Normalmente, quando é paga, o valor ele é convertido para a premiação da própria comunidade também. Depois de inscrito, você tem dentro da Game Jam, né, a organização prepara toda a infraestrutura com mentores especializados dentro da indústria. Então, são pessoas que já trabalham em estúdios de jogos, de pequenos a estúdios grandes, que já têm experiência e vivência na área, que já criaram jogos dentro de algumas dessas áreas que eu falei e outras tantas. E esses mentores, eles vão orientar vocês. O Brasil está bem nisso? Tá maravilhoso, porque a gente tem hoje 3 principais Game Jams do mundo. Elas acontecem aqui no Brasil, que já são? calendarizadas. É a Woman Game Jam, que é uma voltada para o público feminino, cis, trans e não binário. Ela acontece ali sempre no período de agosto. No ano passado, que foi a primeira vez que ela aconteceu online, a gente conseguiu colocar 1.000 mulheres do mundo inteiro e mais de 250 voluntárias. A Game Jam Plus, que é uma maratona competitiva que ela acontece em 6 continentes. E esse ano, nessa edição, que acontece de 8 a 10 de outubro, ela está com mais de 60 cidades no mundo inteiro. Inclusive, esse ano, a gente está com a Game Jam Plus aqui em Salvador. Eu estou representando a sede da Game Jam, então estou muito feliz com isso. Que bom, parabéns. Obrigada. E a gente tem a Global Game Jam, que assim, das 3, é a única que não nasce aqui no Brasil. As outras 2 nascem aqui no Brasil. E a Global Game Jam, ela também é bem calendarizada aqui no Brasil. Várias faculdades adotam uma sede para aplicar esse evento. Então, assim, no final, o que é que quem está produzindo jogos sai? Sai com MVP. MVP é um mínimo produto viável, ou seja, Sim. funcionalidades mínimas que um jogo precisa ter. Algo para prateleira. Algo para prateleira, digamos assim. Para você expor e mostrar, fiz isso. Para portfólio. Para portfólio. Isso. Então, assim, para geração de portfólio e, eventualmente, também buscar um investidor para aprimorar aquele jogo, né? Para passar para próximas etapas do jogo. No caso da Game Jam, ela tem 4 etapas. A primeira etapa Seria é essa até um piloto, MVP. né? Seria uma espécie de um protótipo. É um protótipo. Exato. Perfeito. Dentro do universo de startup, a gente chama de protótipo. Então, você tem um protótipo, mas você também tem um pitch em vídeo. Então, juntando essas duas coisas, a gente tem uma banca de jurados que avaliam esses jogos a partir dos critérios já pré-definidos. E aí a gente tem um ranking dos finalistas. Para cada cidade, saem 2 equipes para a segunda fase, onde tem um processo de aceleração desses jogos durante 2 meses, com mentores especializados também. E a gente tem a terceira fase, que é a semifinal continental. Então, acontece na Ásia, na África, acontece na Europa, acontece aqui no Brasil também, porque o Brasil tem proporções continentais. E a gente tem a fase final, que é o campeão mundial. No ano passado, o campeão mundial, inclusive, foi de Manaus. Então... Maravilha. Uma coisa que me preocupa muito, eu entrevistei semana passada a Tena X e Geo, meninas fantásticas, assim, estavam falando sobre a presença do universo feminino, e uma das coisas que me espantou foi que a mulher hoje tem 58% do consumo do universo game, na produção do design games elas estão em 20%, ou seja, homens produzem para a mulher consumir. No momento que a gente está passando do mundo, onde os questionamentos estão surgindo, onde estão se jogando por água abaixo, uma série de preconceitos antigos, o que acontece com o design de games? Porque não existe interesse maior das meninas, ou não há espaço, qual é o problema? Por que não a diversidade? Eu li também que uma pesquisa onde foi comprovado que os maiores games que estão sendo produzidos de sucesso atualmente, as empresas que produzem eles têm um componente de diversidade dentro do seu ecossistema de trabalho. Não só cis, não só trans, não só LGBT, que toda a parte de diversidade, estou falando também de etnia. Por que acontece? Porque é preconceito... A gente sabe que a indústria dos anos 90 direcionou para o público masculino, jovem e tal. A gente sabe um pouco da Nintendo, essa história. Mas não está na hora de quebrar isso? Como é que quebra isso? Por que isso?
ainda. É interessante, você trouxe várias coisas e a minha mente foi longe, Eu sei, né? Mas assim, vou conseguir. Vou conseguir. Primeiro, a partir da minha perspectiva, né? Do meu ponto de vista. Então, assim, durante muito tempo eu estive muito em Como é que universos... eu sei o que você quer jogar, pô? Não é? Não é? Tem isso. Então, Não, assim... porque eu sei o que um brother meu quer jogar. É interessante essa reflexão que você traz, porque, assim, a partir da minha perspectiva primeiro, né, e aí depois trazendo para esse panorama que você trouxe, eu venho de um universo masculino durante muito tempo. Então, assim, eu fiz karatê dos 7 aos 13, e aí era só eu e minha irmã dentro desse universo. Eu sou analista de sistemas. Você também era, né? Um universo bem masculino, né? Um universo muito masculino. Então, assim, na faculdade, muitas vezes eu era a única mulher na sala. Dentro de ambiente de trabalho, às vezes eu era a única mulher também. Então, assim, eu vinha desse lugar que eu já entendia que eu era minoria e que estava tudo bem, mas não está tudo bem. Então, assim, a partir disso que você trouxe e essa reflexão que hoje eu penso, que é o seguinte, sobre esse olhar sobre diversidade. A gente tem que entender que quando a gente produz algo, a gente produz com viés. Isso está intrínseco, é do ser humano produzir sobre aquele olhar, sobre aquele viés, né? Então, assim, se a gente vai produzir sobre um viés, esse produto ele vai ser produzido a partir de olhar de um homem branco americano. E quais são as implicações disso acontecer? Então, por exemplo, essa empunhadura aqui da caneca, ela foi pensada para uma mão maior, para segurar um peso maior, e todas essas implicações. Então, a indústria automobilística e outras indústrias que olham a questão de segurança estão aí, né, refletindo sobre isso, né, sobre qual que é essa segurança pensada e para quem é pensada. As questões de saúde, então, diversas áreas. Então, dentro da indústria de games também acontece essa reflexão. Na questão da problemática em relação às mulheres no universo de games, eu enxergo a partir de uma das perspectivas que começa a acontecer ali com 6 anos, né, com as meninas, que elas começam a deixar de serem percebidas por elas mesmas como capazes de algo. Aos 12 anos, as meninas começam a perder interesse nas áreas relacionadas à STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e isso tudo vai se somando, e aí a gente tem uma série de contextos e questões culturais, econômicas e sociais. 60% das mulheres, 70% das mulheres trabalhadoras hoje estão envolvidas com beleza, vestuário e gastronomia. Que são áreas diretamente relacionadas ao cuidado do outro. Né? Então, são áreas que são historicamente ligadas a uma dependência, como se fossem jogadas para a mulher. Né? Como fosse, né? Estou falando de cozinhar, estou falando de costurar, estou falando de servir. Né? Exato. Então, assim, essa cultura de que alguém precisa cuidar das outras pessoas e quem precisa cuidar precisa ser do gênero feminino, né? Seja ele um gênero feminino cis ou trans também, porque as pessoas que são trans também passam por isso, é uma cultura que está posta. Mas é trabalho de formiguinha mesmo. É estabelecer limitadores dentro dessas relações. E, assim, para quem é mulher, é acreditar, né? E dizer assim, ó, eu sou da técnica do meter o pé na porta. Sim, então, assim, cheguei, é isso, eu tô aqui. Se não gostou, pede licença e sai. Mas... é isso. É isso, batendo um papo fantástico com Silvani Neri. Silvani, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. E na BDS? Me conte. Você chegou na BDS, estou vendo aqui, olha que coisa, olha. Líder executiva focada em tecnologia criativa e mentorias na Beyond Digital Sports. Fala um pouco pra gente. Você faz parte desse universo. Você foi chamada para isso aí. Explica um pouco, né? Faz parte um pouco do Bridge Zone. Mostrar a vocês quem são essas pessoas que vão estar dialogando com vocês, principalmente diariamente nos nossos podcasts ou videocasts. É interessante você fazer essa pergunta, porque assim, me encanta muito o trabalho, né, que a BDS vem fazendo e vem escalando muito rápido, né? Então, assim, a constante é a mudança. Então, a gente está conversando aqui agora e as coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo com a BDS. Então, o primeiro ponto fiquem ligados nas redes sociais da gente, que sempre tem novidade. Né? Inclusive, a gente está em um dos espaços da BDS hoje, que é a BDS Academy, aqui em Salvador, né, no Centro de Convenções. E a gente está com uma série de coisas que a gente não pode falar e que ainda é spoiler, mas eu vou falar o que já pode falar, né? Que a gente está com espaço também, que é uma academia gamer no Rio Centro. Então, assim, esse espaço do Rio Centro ele é pensado em mais de 10 a 15 espaços que são diferenciados ali. Em cada uma dessas áreas, a gente olha tanto para a área de aprendizagem,
quanto para a parte de entretenimento dentro da indústria de games. Hoje, se você olhar a indústria de games, e por enquanto a gente está falando aqui só do universo de criação de jogos, mas Sim. nos próprios episódios do Bridgezone, o Yudaz, ele faz questão de trazer um outro olhar, né, essa ponte de conexão dos games com outras vertentes. Então, dentro da BDS, a gente tem uma unidade de negócios que olha também para essas pontes, além das outras unidades que já existem, que é a BDS Labs, que ela é pensada em entender essas profissões dentro da indústria de games e as profissões correlatas. São 30 e quantos, 50 e quantos? Mais de 50 Vai subindo, já. né? Quando eu cheguei há um ano eram 30, já estou em 53, daqui a uns 2 anos tem 150. Pô. Porque a gente continua mapeando, então assim, esses números eles são construídos a partir de pesquisa, né, e de observação prática e de própria aplicação que a gente já vem fazendo também de interação. Então, por isso que esses números sobem, porque a gente vem acompanhando o mercado, como ele evolui. E aí eu vou falar sobre o mercado de games e como é que é essa escalação desse mercado, mas aí voltando para a BDS Labs, a gente tem mentorias que elas acontecem sempre de forma gratuita, então fiquem atentos ao calendário da BDS, que a gente está sempre promovendo mentorias de capacitação. São profissionais que já estão na área, que trazem todo o seu know-how, toda a sua expertise, para contar para o público como é que aquele projeto, como é que aquele case foi aplicado e como é que você também consegue aplicar. A gente tem infoprodutos dentro da nossa plataforma, que é a BDS Academy, onde você consegue passar por trilhas de conteúdo e aprender tanto conteúdos de rápida aplicação, quanto conteúdos mais avançados. Então, você passa por trilhas maiores, você escolhe a trilha que você quer fazer. A gente tem a tecnologia criativa, que foi o que eu trouxe. Então, assim, a gente tem uma vertente de tecnologia dentro da BDS, que é bem forte, onde a gente olha essas tecnologias que são emergentes e tecnologias que já estão postas, e como é que a gente consegue fazer com que essas tecnologias cheguem para mainstream. Né? Porque hoje, o que é que acontece? Tecnologias surgem nos Estados Unidos, surgem na China, surgem na Europa. E aí demora muito tempo para que essa tecnologia chegue aqui no Brasil. Esse downsize, essa verticalização é lenta. É muito lenta. Então, às vezes, demora 10, 15 anos. Eu, que também faço parte do universo de aprendizagem, eu ouço nas academias, né, nas universidades, nas faculdades e nos colégios, apresentações colocando como metodologias modernas coisas que já existem há 18 anos. Eu digo, gente, segura aí, né? Não é tão moderna assim. De que moderna a gente está falando é porque chegou aqui em... Eu não vou falar assim o nome de uma cidade porque desmerece alguma cidade. Mas, assim, é porque chegou aqui nessa cidade do interior agora, esse nome que é moderno, não é. Então, assim, vamos entender que as coisas, elas estão acontecendo no mundo e a gente, enquanto BDS Labs, a gente olha para o que está acontecendo no mundo e a gente traz mais rápido para a prática e para a execução. Então, por isso que é bem importante a gente ficar ligado nessa unidade de negócios, porque, inclusive, aqui em Salvador, a gente já está fazendo uma série de eventos presenciais em parceria com a Diretoria de Inovação, em parceria com a CEMIT, para crianças e jovens da rede estadual ou da rede municipal de ensino se capacitarem. Então, no Rio de Janeiro também a gente está fazendo uma série de ações com jovens, pensando nessas capacitações. Então, como é que eu me conecto com essa indústria de games, como é que eu aprendo algo dentro dessa indústria de games e como é que eu consigo trabalhar dentro dessa indústria. É esse olhar. Maravilha, essa é a BDS. Como diz meu velho DRK, go beyond. Essa é a brincadeira. O Bridgezone está aqui para isso, para a gente trazer um pouco, trazer de forma mais palatável, trazer para vocês que entendam o que está acontecendo dentro daqui, dentro da BDS. Como o Silvani falou, nós estamos aqui na BDS Academy. Gostou? Na BDS, na academia da BDS. Né? Onde aqui vai acontecer muitas coisas. Né? Não dá para dar spoiler, mas eu diria que você pode esperar que dentro desse centro de convenções vai ter muita coisa do universo de A a Z, do mundo do universo gamer, com certeza. Vânia, eu queria lhe perguntar uma coisa. Existe jogos criados na Bahia? Se você me falou que você fez a mentoria no curso no SESI Bahia, não foi? Isso. O que aconteceu lá? Explica um pouco isso pra gente. Pronto. Hoje a gente tem... Eu quero entender como os baianos estão olhando isso, entendeu? Sim. Perfeito. Como é que se chegou? Se você criou um curso porque tinha demanda, não se cria um curso desse sentado esperando que ninguém chegue. Alguém deve ter procurado para que você pudesse conceber esse curso de extensão, digamos assim, né? Perfeito. É considerado mesmo um curso livre, né? Um curso de extensão, promovido pelo SESI Bahia. O SESI Bahia ele tem algumas unidades aqui na região
e a gente aplicou esse curso de Game Design no SESI Retiro. Né? Foram turmas presenciais, foram turmas de 20 pessoas. Essa demanda ela surgiu a partir do próprio SESI, em parceria com a FIEB, né? Pensando ali no sistema Sim. S como um todo. Então, assim, já havia uma demanda interna por entender melhor esse universo de jogos. E aí o universo de jogos está relacionado a jogos de tabuleiro, jogos físicos em geral, jogos digitais, jogos de RPG, jogos para recreação. Eu quero saber do digital, eu quero que me fale do digital. Perfeito. Porque eu estou com foco nesse negócio digital, porque eu quero entender o que é que baiano, quando se mete a fazer uma coisa, se jogar, a coisa sai boa. Maravilha, né? maravilha. Sabe? Sai bem. Sai bem. Então, assim, hoje a gente tem 14 cursos de jogos em faculdade aqui na Bahia, só de jogos, certo? 14 cursos de faculdade já. Então, entre graduação e cursos tecnológicos, que são de 2 anos. E aí a gente tem cursos livres, como, por exemplo, a Saga e a Infinity, né, que são empresas que estão aí já há muito tempo dentro dessa indústria de games. E a gente tem esses cursos livres que acontecem com empresas que trabalham com jogos. E aí a gente tem umas 5, Existe um 6, curso 7 Darling, empresas. queridinho, que todo mundo quer ir. Tipo, medicina, tipo, não consegue. Existe algum desses, sei lá, o design, o sonoplasta, o engenheiro de som, o que é que as pessoas, o que o baiano bota o olho mais? É interessante você falar, porque assim, como o surgimento desses cursos de games, né, fora a UFBA e a UNEB, que já são mais antigas Sim. nessa aplicação de jogos, a gente não tem ainda como... É um mercado muito novo, né? Então ainda não há esse mapeamento para dizer assim, a gente tem uma vertente maior. Isso, uma tendência A gente tem a galera de game design. Então, assim, quem não sabe o que vai vai pro game design. E aí ele começa a dizer que está criando jogos. Na minha época, a administração de empresa. É que eu fiz. Eu não fiz administração de empresa, mas eu acompanhei essa conversa aí. Então, assim, ele começa criando algum jogo mais simples e ele se diz game designer. Só que para ele ser game designer mesmo, é interessante ele entender as técnicas e os métodos de criar um jogo. Tá? Aí ele começa a ser percebido pelo mercado. No momento que algum jogo dele ficou legal, ou que ele teve algum investimento, ou que a comunidade realmente aderiu, ele pode ser considerado um game designer, né? Pela comunidade. Então, assim, profissionais de som a gente tem muito bons aqui, né? A gente terra do trio elétrico, né, meu filho? Você queria o quê? A terra do trio elétrico. Pois é, meu sonho é ter aquele estúdio que nem a galera do Axé teve, né? Só que é um estúdio para games. Meu sonho é fazer um jogo sobre carnaval. Eu queria fazer um game sobre carnaval. Não sabe? É difícil fazer, não. Como é que pega o trio, sobe, como fazer um jogo desse de estratégia, sabe qual é o melhor, como é que... Você percorreu o circuito ali do Campo Grande, e aí tem aquela confluência entre o chiclete e o asa de águia. O bom é quando tem o chiclete e o piscirico, que aí o pau canta, que aí é uma brincadeira. Mas enfim, você tocou num ponto aqui muito interessante. Você falou essa palavra 6 a 8 vezes, investidor. É lógico que a gente sabe que tem diversos pessoas que têm capital, querem investir, sim, que estão ávidos, procurando, mas obviamente também não é fácil. Como é que está isso na Bahia? Pensando nessa questão da profissionalização do cenário de games, como a gente não tem estúdios grandes, então, assim, são estúdios de desenvolvimento de jogos indie, né? E aí, indie de independente. Sabe? Exato. Tá indie rock, a mesma coisa, rock indie. Então, assim, esses estúdios indie, eles normalmente são formados por pessoas que trabalham em outras empresas. Então, assim, esse estúdio ele é um projeto paralelo dessas pessoas. Esse é o formato que a gente tem hoje, mas a gente tem, por exemplo, 2 jogos que são destaque. Desculpa, eu ia falar no mundo, eu espero que sim. Em breve. Mas, assim, no Brasil já tem premiação. O Breu, né, que é um jogo que foi construído para pessoas que têm baixa visão, então ele é todo pensado em som e você não visualiza as coisas, você só ouve e interage. E você tem o Árida, que é um jogo com uma personagem feminina nordestina. Então, assim, esses 2 jogos são jogos de destaque com premiações. A gente tem, em relação a investimento, a gente sabe que praticamente o mesmo formato de startup, porque a gente pensa o estúdio de desenvolvimento de jogos como startup. O anjo. Você tem um investidor anjo, mas você pode também ter a via do crowdfunding. Então, assim, aqui em Salvador, a gente tem a economia criativa, ela já é muito forte,
né, com empresas que vão olhar para investimento para startups. A gente tem o Sebrae, a gente tem a Rede Mais, a gente tem a ABS Startup, a gente tem uma série de outras entidades ali que vão olhar para as startups e que esses estúdios de desenvolvimento de jogos indie podem também seguir por essa vertente. E a gente tem associações, né? A gente tem 2 associações de games hoje aqui em Salvador, que é a Bind e a Gama. A Bind, ela atua na parte de games e a Gama, ela surgiu em 2019, inclusive ela fez o lançamento oficial dentro do Gamepolitan, que é o maior festival do Nordeste de games. Então ela fez um lançamento lá, ela convidou, né, 15, se eu não me engano, 15 desenvolvedores indie para lançar seus jogos lá dentro também. Então fez toda uma ação. E a Gama, ela é uma associação que ela atende profissionais da indústria de audiovisual e da indústria de games. Então, assim, essas associações, elas são um bom caminho para quem é desenvolvedor e que está solo ainda, não está em estúdio nenhum e quer entender como é que esse mercado funciona. Então, entre em contato com essas associações. Essas associações têm membros que já têm estúdios de jogos já há mais de 3, 5, 10 anos. Alguns deles são professores, inclusive, dessas instituições de faculdades e de universidades que eu citei, que têm jogos digitais. Então, essa galera sabe o caminho das pedras. E com relação ao investimento, é pensar em o meu jogo é um negócio e eu tenho que entender qual que é o cenário que é posto aqui. A gente não tem hoje investidores aqui na Bahia específicos para games. E o mercado? E a demanda? E a compra? E o cliente na Bahia? Perfeito. Cliente na Bahia. Você tem parcerias público-privadas, que elas acontecem. Então, assim, você pode criar um jogo e aí você pensar em transformar esse jogo em uma experiência e vender essa experiência para uma parceria público-privada. Você pode buscar editais que vão financiar essa produção desse jogo e essa aplicação desse jogo. O mercado de usuários de jogos aqui na Bahia é igual no Brasil. Então, assim, no Brasil, hoje, a gente é a 3ª audiência em consumo. Baiano consome muito jogo, né? Se você for em qualquer cidade do interiorzinho... Eu falei o jogo do carnaval, rapaz. A gente vai se armar, bora fazer esse jogo do carnaval. Tô lhe dando a ideia. Ó, se eu não me apareço daqui a um ano com o jogo do carnaval, eu olhei pra festa. Então, é possível fazer sim. Agora rapaz. Você só tem que Acha seu bloco, escolhe o bloco, não sei o quê, entendeu? Não entra no bloco, sei lá, tem que pensar. Então, Equipe eu tenho, chamo logo a BDS inteira. O pessoal do Axé aí, Ivete Sangalo e Carlinhos, que já tem experiência com jogos, aí, de repente podem colar isso, né? Junto com você, serem seus investidores anjos. Pois é. Então, assim, mercado tem, né, de consumidores. Agora, assim, a gente tem alguns perfis de jogadores e a gente olha sempre para... esse jogador, ele joga esses jogos, ele assiste esses jogos e ele consome alguma coisa dentro do jogo para você conseguir mapear qual que é o perfil. O jogador nível hard, ele vai fazer essas 3 coisas. Jogar, assistir e pagar alguma coisa pelo jogo. E aí você tem os jogadores casuais, tem os jogadores aposentados, né? Tem os jogadores que estão começando agora. Então, assim, a dica que eu dou... Os entrantes, né? Os entrantes. Os então, entrantes. A dica que eu dou para quem está começando a criar jogos crie o seu primeiro jogo sobre um assunto que você conhece e você consegue construir um contexto em cima daquilo. Esse é o primeiro caminho. A segunda dica que eu dou, né, para finalizar essa conversa aqui junto com a gente, o que você já conhece já é suficiente para você começar alguma coisa. Então, comece com o que você já tem, né? Ouça as pessoas da área. As pessoas dentro da indústria de games são muito abertas. A gente faz parte de toda uma comunidade de desenvolvedores de jogos. Como eu falei, eu estou com representante da Game Jam Plus Salvador. Ela está acontecendo de 8, 9 e 10 agora de outubro, dentro de um servidor do Discord. Então, quem ia imaginar que a gente ia estar fazendo evento dentro de um servidor do Discord, com mais de 20 mentores, são 8 pessoas na organização do evento, e a gente está com cerca de 25 pessoas inscritos para participar dessa competição. E no final vai sair 2 jogos, e esses jogos vão buscar investimento. Então, a Bahia, ela está fazendo toda a movimentação. A maioria das 14 faculdades que eu falei, eles aderiram, né, esse evento, essa Game Jam Plus. Então, os professores, as coordenações das faculdades, eles estão interessados em fazer esse fomento, e os estudantes, eles vêm aos poucos interessados também nesse movimento. Então, assim, eu olho com bons olhos o mercado de games aqui na Bahia, e o trabalho que a BDS tem feito tem sido
uma boa base para as pessoas dizerem assim, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero me inspirar, é isso aqui que eu quero fazer. Então, todo mundo que tem contato com a BDS brilha os olhos e diz assim, eu quero fazer parte disso. E é isso que eu acredito. Maravilha, maravilha. Silvane Neri, nossa líder executiva focada em tecnologia criativa e mentorias da BDS. Muito obrigado. Minhas dúvidas foram todas tiradas e agora eu estou sabendo o que acontece nesse universo de criação, de formação, de programação de games. Mas se você quiser entender um pouco mais, você podia ir atrás de Silvane, né? E vai como? Tem rede social? Faz como? Tenho sim, me siga Silvane Neri e Neri Silvane, Instagram, Twitter, em todas as redes sociais. Você pode seguir também a Game Jam Plus, _Salvador, a BDS, _GG, @Oficinas Lúdicas, @Lab, #108. Muito obrigada. Maravilha! Esse foi mais um Brain Zone, que falou sobre programação de games e sobre mercado de desenvolvimento de games aqui na Bahia e o que está acontecendo. Se ligue que a gente volta semana que vem com um assunto muito bacana e que principalmente vai esclarecer para você esse universo maravilhoso do ecossistema BDS. Go Beyond!